Meu objetivo nesse vídeo é te mostrar e te ensinar que é possível ganhar dinheiro com adestramento de cães em apenas 30 dias. Exatamente. Você deve estar se perguntando como isso é possível e se isso é possível. E eu já vou te adiantando que sim, é possível. E o como você vai aprender nesse vídeo, só ficar nele até o final, perfeito? Através do método que eu desenvolvi, que é o Profissão Adestrador, você vai conseguir atingir esse objetivo, que em 30 dias você vai começar no adestramento da forma certa, ganhando dinheiro com isso, porque aqui ninguém tem tempo para perder. E o meu objetivo é com que você tenha seus resultados o mais rápido possível. E com adestramento, você não vai precisar pedir folga para o seu patrão, porque você vai ser seu próprio patrão. Você vai conseguir criar o seu próprio negócio de adestramento, no ramo de adestramento de cães. Com isso, você vai conseguir ter tempo para organizar os seus horários da forma que você quiser. Se você não quiser trabalhar sábado, você não vai colocar ninguém nesse dia. Se você não quiser trabalhar domingo, você também não coloca ninguém naquele dia. Então você consegue ter mais liberdade de horário. Você consegue pagar um plano de saúde para sua família, consegue ter mais tempo para sua família, consegue ter mais tempo para você, para praticar um hobby, um esporte, ou até mesmo levar seu filho na escola, ou até mesmo passear com seu cachorro. Então, o Profissão Adestrador serve para você que ama cachorro e quer trabalhar no ramo de adestramento e ser remunerado bem adestrando cães. E para quem é e para quem não é o Profissão Adestrador? O Profissão Adestrador é para quem já é adestrador, mas está insatisfeito com os ganhos atuais e quer ganhar mais. O Profissão Adestrador é também para aquela pessoa que não sabe nada, mas que gosta de cachorro e vê no mercado de trabalho de cães uma oportunidade e quer começar da forma certa, tendo seus primeiros ganhos rápidos e sendo bem remunerado no ramo de adestramento. É para você que gosta de cachorro e está procurando uma renda extra, ou até mesmo você que está pensando em mudar de profissão e vê uma oportunidade também nesse ramo pet, no ramo de adestramento de cães. O que eu quero dizer é o seguinte: se você gosta de cachorro, o adestramento de cães pode ser sua melhor opção, porque tem um poder de remuneração muito grande, o mercado está crescendo, você pode ganhar bem com isso. E você pode iniciar como uma renda extra e ir migrando de forma gradativa até se tornar sua renda principal, que foi o que aconteceu comigo. Eu fazia geografia, bacharelado numa universidade federal, e fui migrando até viver totalmente do adestramento, totalmente treinando cães e, consequentemente, treinando as famílias também a se darem melhor com seus cães. Então, assim como foi comigo, assim como foi com o Marcelo também, um aluno que ele trabalhava numa loja no shopping, aí ele começou muito rápido, em uma semana ele já estava começando a fazer seus primeiros trabalhos, em menos de um mês ele conseguiu conquistar os seus clientes e saiu, largou o trabalho, pediu demissão e hoje em dia ele vive somente de adestramento. Então, já falei um pouquinho de mim, mas não me apresentei ainda. Então, para quem não me conhece, meu nome é Andrei, eu trabalho com adestramento desde 2017 de forma profissional, trabalhando 100% com adestramento de cães. E antes disso eu fazia geografia numa universidade federal, já dei aula de capoeira, que eu também faço capoeira, só que atualmente eu vivo 100% de adestramento de cães e também treinando pessoas para se tornar um adestrador e também ajudando adestradores que não estão satisfeitos com os seus ganhos. E como que eu comecei nesse ramo? Eu comecei treinando um pastor alemão que eu tinha, Bison, o nome dele. Eu treinava ele na rua. E nisso que eu treinava esse cachorro na rua, as pessoas começaram a me ver. Na minha rua mesmo, em frente à casa, eu morava com minha mãe, em frente à casa da minha mãe. Então as pessoas começavam a me ver, eu treinava o cachorro, era um cachorro um pouco mais bravo, eu conseguia acalmar ele. Então eu treinava ele solto na rua, ele ia, voltava. As pessoas ficavam perplexas, né? As pessoas ficavam assim, nossa, cachorro bonito, solto um cachorro desse tamanho, fazendo tudo o que eu pedia. E com isso eu consegui minha primeira aluna, que foi uma pitbull, vizinha da minha mãe mesmo. Minha mãe morava numa esquina, essa pitbull morava na outra. Aí eu comecei a treinar, Shiva, o nome dela, e foi um valor muito simbólico no começo, se eu não me engano,
não lembro exatamente aqui agora, mas eu lembro que foi um valor assim, bem simbólico, não supria praticamente nada, mas eu gostei porque foi meu primeiro cliente. Aí depois disso eu consegui minha segunda aluna, que também foi uma pitbull e também na minha rua, mais acima um pouco, de um conhecido da família. E com isso eu comecei a ser indicado para outras pessoas. Aí começou indicar para outro. Aí com isso eu larguei de mão a faculdade, não concluí a faculdade de geografia, larguei de mão e comecei a viver do adestramento. Só que no começo eu vivia basicamente de indicação. Um indicava para um, indicava para outro, ia no boca a boca, indicava aqui. E eu via que isso não me supria 100%. Por quê? Eu sempre tinha vago alguns horários que eu não conseguia ocupar aqueles horários. Eu tinha um aluno de manhã, depois outra à noite, depois outra à tarde, aí depois no dia seguinte eu tinha só de manhã, aí depois no outro dia eu tinha um de manhã e outro só lá à noite. Então eu não conseguia suprir, não conseguia ocupar todos os meus horários. Então eu vi uma necessidade de me profissionalizar um pouco melhor, de entender mais, de entregar mais resultados para os meus clientes, de conseguir mais clientes. E eu fiquei nessa aí por uns 2 a 3 anos, talvez 4 anos, quebrando a cabeça, tentando fazer, tentando ocupar minha agenda, só que eu não conseguia. Aí foi nisso que eu vi a necessidade de melhorar os meus serviços, de melhorar a minha divulgação do meu serviço, de conseguir entregar mais e adquirir mais clientes. Então, o Profissão Adestrador, além de você se formar um adestrador, eu te ensino você chegar no cliente, conseguir trazer o seu cliente para dentro do seu serviço e conseguir com que aquele cliente venha trazer outras rendas que vão além do adestramento, porque o adestramento é uma porta, é uma das portas que você também vai aprender no Profissão Adestrador. E o adestramento ele acaba agregando outras fontes de renda que você também vai aprender nesse treinamento. Nesse vídeo ainda, eu quero te ensinar 3 coisas que você vai conseguir aplicar hoje e já começar a ter resultados se você quer viver de adestramento ou se você já vive de adestramento. Vou falar os 3 e a gente vai abordar. Primeiro, o erro mais comum de quem tenta viver de adestramento comete e acaba não engatinhando na carreira, não decolando na carreira do adestramento. O segundo, como conquistar os seus primeiros clientes de forma simples. E terceiro, o passo a passo para ganhar dinheiro no adestramento de cães começando do zero. Perfeito? Então a gente vai abordar esses 3 pontos principais. Se eu falar para você que a última coisa que o dono do cão busca é que o cachorro aprenda comandos. Aprenda a sentar, deitar, ficar, o vem. Se eu te falar que isso é a última coisa que o dono busca, você acredita? Acho que não, né? Mas é exatamente isso o que acontece. Depois de 7 anos treinando cães, eu descobri que nem sempre é o comando que o dono do cão está buscando. Por exemplo, o adestrador chega lá, ensina o cachorro a sentar, deitar, ensina o cachorro a pular, ensina a pular o obstáculo, ensina o cachorro o vem, o fica. Só que se o dono não está buscando isso, do que adianta você ensinar isso para o cachorro? Por exemplo, já teve caso de cliente meu chegar e falar assim para mim: Andrei, eu só quero que o meu cachorro pare de pular, porque meus pais são idosos, então eles acabam correndo risco, é um cachorro grande, aí se pula no meu pai, na minha mãe, acaba machucando e tendo que levar para o hospital. Aí do que adianta se o dono está buscando que o cachorro pare de pular, eu ensinar o cachorro a sentar, deitar, a ensinar o cachorro a andar na guia? Se o dono só busca que o cachorro pare de pular. Então, não tem sentido eu ensinar outra coisa para o cachorro, por mais que o cachorro precise. Por exemplo, se o dono do cão quer que o cachorro pare de comer as plantas, então você tem que ensinar o cachorro a parar de comer as plantas. Então não tem necessidade de ensinar o fica para o cachorro se o dono quer somente que o cachorro pare de comer as plantas. Geralmente os adestradores, eles já têm uma sequência de comandos na cabeça para ensinar para o cachorro, para mostrar para o dono do cão que o cachorro está evoluindo. Mas se você, adestrador, você quer realmente iniciar no adestramento, você que é adestrador, você quer iniciar no ramo do adestramento, você precisa entender que o adestramento ele não é para o cachorro. O adestramento ele é voltado para atender às expectativas do dono do cachorro.
Então, por mais que você saiba que o cachorro precisa aprender a ser mais educado, que o cachorro precisa aprender tal comando, que o cachorro precisa perder tal comportamento, se você não entregar exatamente o que o dono do cachorro quer, não vai adiantar de nada. Esse dono do cão, o tutor, a dona do cachorro, aquela família vai encerrar com o treinamento e você perde aquele cliente. Você não consegue fidelizar para conseguir agregar outros serviços que o adestramento traz. Então não adianta de nada. Então o seu objetivo principal não é ensinar comando para o cachorro. Seu objetivo principal é entender o que o dono quer e entregar esse resultado para ele. E para você conseguir entregar o que o dono quer, você precisa alinhar a expectativa que o dono tem com relação ao cachorro referente ao treinamento. Então você precisa alinhar dono, cachorro e treinamento. Se você faz o adestramento só para o cachorro, o dono fica insatisfeito. Se você busca também só agradar o proprietário, o cachorro também, você não consegue entregar resultado para o cachorro. Então você precisa alinhar essas três pontas. A expectativa que o dono tem referente ao treinamento, o cão e o treinamento em si. Então você precisa entender o que o dono quer e fazer o cachorro evoluir para chegar nessa expectativa que o dono tem referente a todo o treinamento do cão. E se você não conseguir alinhar isso, você não vai evoluir como adestrador, você não vai conseguir ocupar toda a sua agenda como adestrador, você não vai conseguir fazer com que esse cliente seja um divulgador, um propagador do seu serviço. Vou dar um exemplo bem simples. Tem um veterinário que eu conheço que ele nunca indicava adestrador nenhum. Aí uma vez a vizinha dele, vizinha mesmo de muro, precisou de um adestrador. Ela tinha um Rottweiler, acho que é Eros, acho que é Eros o nome dele. Aí ela buscou, essa vizinha desse veterinário, buscou esse veterinário perguntando. Ela falou assim, não tem adestrador, só que eu já tinha treinado outros cães que esse veterinário tinha acesso. Então, esse veterinário me conhecia através dos clientes dele que me conhecia. Então, aí esse veterinário falou assim, tem um adestrador aqui que os meus clientes estão falando bem, vai lá e dá uma olhada. Só que veterinário é igual pedreiro. O adestrador é igual pedreiro. Você pode se dar bem ou não. Aí ele falou, essa dona me contando, né? Pode ser sorte. Aí, enfim, aí ela me chamou, me contratou, eu fiz todo o serviço, só que eu não sabia de nada do que esse veterinário tinha falado. No último dia de aula, quando eu entreguei a última aulinha para o cachorro, aí essa dona é Dona Eliana. Ela chegou e falou assim para mim, Andrei, gostei muito do seu serviço, esse veterinário falou isso de você, não sabia, mas pode ter certeza que eu vou te elogiar muito para ele, tá bom? Enfim, resumo da ópera. Eu não sei se ela realmente falou, mas do que aconteceu dali para frente, eu vi que ela tinha falado muito bem. Porque esse veterinário começou a me indicar muitos clientes. E clientes qualificados, clientes que pagavam bem, clientes que tinham um poder aquisitivo maior, e eu consegui fidelizar esses clientes e trazer as outras rendas que o adestramento traz com esses clientes. Então esse veterinário ele foi um propagador, que durante um período aí de um ano ou mais da metade dos clientes que eu tinha era só ele que me indicava. E ele não pedia nada por isso. Ele só via que tinha resultado e ele acabava me indicando. Então, se você faz um bom serviço com aquele cliente, se você atende às expectativas daquele cliente, aquele cliente se torna um propagador e um propagador muito bom do seu serviço. Então, isso é muito importante. Entregar exatamente o que o seu cliente está buscando referente ao cachorro dele. Agora que você entendeu o erro mais comum para quem tenta viver de adestramento, que é você não atender as expectativas desse cliente e querer só ensinar comando para o cachorro, sendo que não é isso que o dono está buscando, eu vou te passar um segredo que vai mudar completamente a forma de você adquirir um novo cliente. Eu vou te ensinar como você vai conquistar seus primeiros clientes ou adquirir mais clientes, se você já é adestrador, de forma simples e eficaz. Com o que eu vou te passar aqui agora, você vai conseguir fechar um cliente muito, muito, muito rápido. Isso eu utilizo até hoje para novos clientes no adestramento
ou para clientes com as outras fontes de renda que o adestramento traz. Antes disso, eu vou te passar exatamente como os adestradores fazem comumente. O cliente ele entra em contato com o adestrador, com você que já é adestrador, com essa pessoa que está iniciando no adestramento, que na maioria das vezes essa pessoa te achou através de uma indicação ou você nem sabe como essa pessoa te achou. Você não consegue traquear, você não consegue ver a origem de como esse cliente te achou. Aí o cliente acaba perguntando valores. Você vai, passa os valores, o cliente fala ok e a vida que segue. Um ou outro acaba fechando, mas muito, muito, muito difícil. Então, você não consegue evoluir na sua agenda, você não consegue ocupar sua agenda porque você simplesmente passa preço. Ah, quanto? É X? É quanto? É X? É quanto? É X. Então, essa é a pior forma de você conseguir fechar um cliente. Presta bastante atenção agora que você vai aprender como fechar um cliente rápido. O que você vai fazer? Assim que esse cliente entra em contato com você, antes de qualquer coisa, antes de você passar preço, antes de você marcar qualquer coisa, antes de você perguntar os problemas do cachorro, antes disso tudo, o seu objetivo principal do primeiro contato do cliente é você fechar uma visita de avaliação. Uma visita de avaliação paga. Você vai ser pago para fazer essa primeira visita de avaliação, com o valor de uma aula de adestramento. Por quê? Porque com isso você não perde seu tempo, porque você já selecionou realmente quem está buscando solucionar o problema do cachorro, você está ganhando com isso, não está fazendo nada de graça, e o cliente ainda não desembolsou um valor muito grande para o treinamento. Por quê? Às vezes, quem é adestrador sabe que um problema do cachorro você só vai conseguir solucionar depois de um ano. Assim como tem problemas que você resolve em uma aula. Depende muito. Então, para isso, você precisa avaliar o cachorro primeiro. Só que quando você passa o preço, o cliente já se assusta de primeira. Então, o seu objetivo principal é você fechar uma aula porque você ainda não fechou um contrato com esse cliente. Você fechou somente uma aula. Se o cliente não quiser, perfeito. Mas por experiência própria, 90% dos clientes fecham. Se você faz uma boa visita, se você mostra conhecimento, se você mostra que você tem capacidade de solucionar o problema daquele cachorro que o dono está buscando, esse cliente vai fechar. Então, ao invés de você ficar passando preço, passando pacote, não. O seu objetivo principal vai ser fechar essa primeira visita de avaliação paga, com valor de uma aula de adestramento aí da sua região. E é nessa visita de avaliação onde você vai criar um vínculo com o cliente, criar um vínculo com o cachorro do cliente ou com os cães do cliente. E esse cliente vai ter um apego emocional a você, você vai conseguir ter uma ligação emocional com esse cliente, você vai começar a ter acesso àquele cliente, né? Porque quando a gente está na casa do cliente, a gente conversa sobre muitas coisas, a gente acaba criando um vínculo com o cachorro, querendo saber mais do cachorro do cliente, mais dos problemas que o cliente está tendo, porque às vezes o problema do cachorro, o cliente fala assim, o problema do meu cachorro é minha esposa, o problema do cachorro é o meu marido, o problema do cachorro, o cachorro está assim, são as crianças. Então você acaba dando uma de psicólogo ali naquele momento, mas não psicólogo para o cachorro, psicólogo para a família. Então você cria esse vínculo emocional e tudo isso eu ensino no treinamento. Ensino como você deve se comportar nessa visita de avaliação, as perguntas que você deve fazer nessa visita de avaliação, o que você deve falar, o que você não deve falar nessa visita de avaliação. Tudo isso tem no Profissão Adestrador, tá bom? Então o objetivo principal para você conseguir fechar um cliente, antes de tudo, é marcar essa primeira visita de avaliação, porque o cliente ele vai gerar uma confiança em você e você vai mostrar conhecimento e mostrar que tem capacidade de resolver o problema do cachorro que esse cliente está buscando. Então, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que você deve fazer antes de qualquer outra é fechar essa visita de avaliação. Só que esse primeiro contato que o cliente tem, geralmente, ou é por ligação, muitos ainda ligam bastante, ou é pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociais em geral e WhatsApp. E lá no treinamento também, no Profissão Adestrador, eu já tenho todas as mensagens, toda a sequência de mensagens que você vai mandar para o cliente, as perguntas que você deve fazer para o cliente, para esse cliente querer essa visita de avaliação.
Porque também não é só chegar assim, vamos fazer uma visita de avaliação? É X, acabou. Não, não é isso. Existe todo um enredo para você envolver esse cliente na conversa, para com que esse cliente se sinta atraído, se sinta na necessidade dos seus serviços nessa primeira visita de avaliação, tá bom? Então você já aprendeu o principal erro com relação a quem quer viver de adestramento, você já aprendeu como adquirir um cliente de forma simples e rápida, só que vai muito além disso. Então, para quem quer iniciar no ramo do adestramento, eu quero explicar para você agora como é esse treinamento, como que é o Profissão Adestrador por dentro. O que você vai aprender, como funciona o treinamento, se você sabe alguma coisa, se você não sabe nada, como que tem que começar, o que deve fazer, como adquirir cliente, como não adquirir cliente, selecionar o seu cliente, fechar os seus horários. Então, tudo isso eu explico lá no Profissão Adestrador, que eu quero te apresentar agora como que vai funcionar o Profissão Adestrador por dentro. O Profissão Adestrador ele é basicamente dividido em 4 grandes etapas. A primeira etapa é a fase que você precisa adquirir habilidade, se você não sabe nada. Tem alguns adestradores que já sabem, mas você que não sabe nada, você precisa adquirir habilidade. É onde você vai pegar na caixa de ferramenta do adestrador e você vai aprender os comandos que vendem. Existem um número de comandos, existem os principais comandos, onde todo cliente vai buscar. Então você vai focar exatamente nesses comandos. Não adianta você aprender um comando se seu cliente nunca vai buscar aquilo. Então você vai aprender exatamente os comandos que vendem. Porque nesses 7 anos treinando o cachorro, muita coisa se repetia. Então eu garimpei esses principais comandos, compilei lá e coloquei para você já aprender, já aplicar e começar a entregar resultado para o seu cliente na primeira aula. Isso que é importante. Então, sem enrolação, você vai conseguir entregar de forma rápida para solucionar um problema do seu cliente muito mais rápido, muito mais simples. Então lá você vai aprender os comandos que vendem e adquirir habilidade, né? Ensinar o cachorro um comandinho tal, outro comandinho tal, posição de mão. Então essa primeira etapa você adquire habilidade, aprende os comandos que vendem, tudo isso dentro da sua caixa de ferramenta do adestrador que a gente fala no treinamento. E na segunda etapa, você vai aprender a resolver problemas de comportamento. Assim como tem os comandos que vendem, também tem os principais problemas de comportamento que vai aparecer para você, que 90% dos seus clientes vão te procurar por conta desses problemas de comportamento. Vou dar exemplo aqui de 2, que é o cachorro fazer xixi e cocô no lugar certo e o cachorro parar de pular. Então são exemplo de 2, só que tem mais. Então tudo isso está explicadinho lá. A origem, como solucionar, como resolver de forma rápida, para você entregar resultado o quanto antes para o seu cliente. Por quê? Tem muito adestrador que fica enrolando, enrola aula, enrola meses com o cachorro e não entrega nada. Você vai conseguir entregar muito rápido, o quanto antes, resultado para o seu cliente. E na terceira etapa do método do Profissão Adestrador, você vai aprender a divulgar os seus serviços. Aqui eu ensinei como você fechar um cliente, mas você tem que entender, você tem que aprender a fazer com que esse cliente chegue em você o quanto antes. Então ali eu ensinei a partir do momento que o cliente já está com você no WhatsApp. Mas eu vou ensinar a esse cliente chegar no seu WhatsApp, a esse cliente chegar no seu Instagram, a seu cliente chegar lá através de você, ou seja, por indicação. Então a gente ensina diversas formas para você fazer com que esse cliente chegue até você e você conseguir fechar esse cliente. Tudo isso a gente explica lá. Como divulgar, se é pago, se não é pago, se você faz divulgação gratuita, se faz divulgação paga, as formas de divulgação gratuita, as formas de divulgação paga, formas de parceria, a gente explica todas possíveis para você conseguir ver na sua região, né, que muda de região para região, qual que se adequa melhor à sua região e você fazer com que esse cliente, bombe lá na sua rede social, no seu WhatsApp, no seu Instagram, com que esse cliente chegue até você rápido para você fechar a primeira visita de avaliação e fechar um pacote de adestramento. Isso que é o importante. E na quarta etapa, é a etapa onde você vai construir um império canino. É onde você vai agregar outras fontes de renda
como eu falei durante todo o vídeo, que existem outras fontes de renda e a gente explica também no Profissão Adestrador. Então, o Império Canino, você vai conseguir agregar essas fontes de renda, porque o adestramento, ele é somente a porta de entrada. Por mais que você fique 2, 3, 6 meses, 1 mês, 2 aulas com esse cliente, o adestramento é a porta de entrada, porque ainda existem outras tantas fontes de renda onde você consegue agregar valor no seu serviço, ganhar mais, aumentar o seu faturamento e conseguir desenvolver o seu próprio negócio. Então, nessa quarta etapa, você aprende a construir um império canino, onde o adestramento é uma fonte de renda e podendo agregar outras tantas nesse seu império canino. E essas são as 4 principais etapas que você vai percorrer dentro do Profissão Adestrador. Primeiro, adquirir habilidade e aprender os comandos que vendem. Segundo, você vai conseguir solucionar os problemas de comportamento e saber os principais problemas de comportamento. Terceiro, fazer com que esse cliente chegue até você para você fechar um serviço o quanto antes. E quarto, você construir um império canino, que são as fontes de renda que o adestramento traz, que o adestramento é somente a porta de entrada. E dentro do nosso treinamento, você vai ter uma trilha de evolução rápida, onde você vai percorrer em 30 dias, sair do zero e conseguir o seu primeiro cliente. Exatamente isso, do zero ao primeiro cliente em 30 dias. Lá dentro do Profissão Adestrador, você já tem tudo o que você precisa para você aprender rápido o sistema de adestramento, se tornar um adestrador e começar a ganhar dinheiro o quanto antes. Ganhar, assim, no máximo em 30 dias ter o seu primeiro cliente. Seja como renda extra, seja como renda principal, para você proporcionar um conforto melhor para você, para sua família e para os seus cachorros também. Porque o seu primeiro cliente, ele vai ser o primeiro passo para você conseguir mudar sua vida, sair do aperto e construir uma carreira sólida. Então, seu primeiro cliente é apenas o primeiro passo. Depois que você consegue esse primeiro cliente, a sua próxima etapa é você profissionalizar essa paixão. Porque você conseguiu um cliente, você está nessa emoção. Então, agora você vai se profissionalizar, que é o nível 2, o primeiro nível é o primeiro cliente, o nível 2 é essa profissionalização, onde você vai conseguir os seus primeiros R$3.000 com adestramento. Depois que você conclui essa etapa, que você se profissionalizou, já está ganhando 3.000 com adestramento de forma consistente, você vai precisar sair desses 3.000 e ir para 5.000 com adestramento. Então você sai de 3 e pula para 5.000 somente com adestramento. Porque nessa etapa, você já tem uma cartela maior de clientes, já tem um número considerável, já está com uma agenda boa, já tem quase ali alguns dias todos ocupados, não a semana inteira, que 5.000 com adestramento é muito rápido, para ser bem sincero. Então você vai sair de 3.000 para 5.000 com adestramento, de forma consistente, todo mês pingando aqueles R$5.000. Depois que você passa dessa etapa dos seus primeiros R$5.000 com adestramento, aí você se torna um adestrador um pouco mais acima. É o que a gente chama de adestrador premium. Então você saiu do primeiro cliente em 30 dias, conseguiu esse ganho de 3.000 com adestramento, depois pulou para 5.000, que é o processo de profissionalização entre 3 e 5. Aí você passa para se tornar um adestrador prêmio. O que seria esse adestrador prêmio? É um adestrador que ganha, em média, R$8.000 somente com adestramento, sem contar as outras fontes de renda que o adestramento traz, de forma consistente, sem oscilação, todo mês previsível. E você vai ficar pelo menos 6 meses faturando 8.000 de forma consistente. Assim que você conclui essa etapa, tá 6 meses ganhando 8.000 de forma consistente somente com adestramento, aí é onde você pula para a próxima fase, que é o Império Canino, que você começa a faturar mais de R$10.000 com adestramento e agregando outras fontes de renda.
Você consegue ganhar 10 mil somente com adestramento e você passa dos 10 mil com outras fontes de renda, além do adestramento. Então, essas são as principais etapas. E eu te garanto que se você seguir todo o passo a passo que tem no Profissão Adestrador, você vai conseguir chegar no Império Canino muito rápido, para ser bem sincero, comparado a outras profissões, a outros ramos. Então, o adestramento proporciona isso, ganhos rápidos, consistentes e agregar outras fontes de renda. E o que mais você vai ter direito, você entrando no Profissão Adestrador? Você vai ter todo o suporte via WhatsApp. Não é robozinho, não é um funcionário, não é nada. Eu vou te dar o suporte via WhatsApp. Ah, Andrei, eu não estou conseguindo fechar cliente. Então, a gente vai pensar nisso tudo de forma conjunta com outros alunos também. Então, a gente vai pensar numa forma de resolver isso. Além de todo o suporte via WhatsApp, a gente vai ter encontros ao vivo no Zoom, geralmente semanal, depende muito de semana para semana, mas geralmente semanal, encontros no Zoom, para a gente discutir os principais problemas que alguém está tendo referente a um cachorro, referente a uma raça. A gente vai ter discussões referente a raças. Raças específicas têm problemas específicos. Pitbull tem problema de Pitbull, Rottweiler tem problema de Rottweiler, Jack Russell tem problema de Jack Russell, Chihuahua tem problema de Chihuahua, e assim vai. Então tem problemas específicos que cada raça vem trazendo com aquela raça, né? Cada raça tem esse problema específico e a gente vai discutindo de acordo com a demanda, de acordo com o que vocês vêm trazendo, a gente vai discutindo, tentando resolver, tentando trazer novas propostas de solução também, referente a esses problemas. E não bastasse isso, eu quero tanto que você tenha resultado, mas tanto que você tenha resultado, que eu vou te dar uma garantia de 30 dias. Exatamente isso. Você iniciou o curso, você tem 30 dias, se você não quiser, você pode cancelar. Por quê? Porque essa primeira fase é você adquirir o seu primeiro cliente em 30 dias. Se você não conseguir esse cliente em 30 dias, você pode cancelar o curso, que todo o dinheiro é estornado automaticamente para você, tá bom? Então a gente dá essa garantia porque realmente eu quero que todos tenham resultado. O meu objetivo aqui não é simplesmente fazer com que você compre um curso, nem nada do tipo. Meu objetivo é com que você mude de vida, com que você tenha uma nova profissão ou que você profissionalize melhor o seu adestramento. Então, esses 30 dias você pode cancelar em qualquer hora, qualquer momento. Lá na plataforma mesmo, você vai lá, cancela e o seu dinheiro vai ser estornado para você, tá bom? Então, você tem 30 dias para adquirir o seu primeiro cliente. Se não adquirir, você pode pedir seu dinheiro totalmente de volta. Se tudo que eu falei aqui para você fez sentido, então eu te convido a clicar no botão que está aqui embaixo em algum lugar e entrar no Profissão Adestrador, para você mudar de vida, para você ter uma nova profissão, conseguir organizar os seus horários, praticar um esporte, conseguir mudar de vida, conseguir faturar, a ganhar, ter um salário que você nunca imaginou que o adestramento pode proporcionar. Então, eu espero você lá no Profissão Adestrador, porque eu quero que você evolua, eu quero que você tenha resultado com o adestramento, uma profissão muito legal, ó, até já veio para cá. É algo que eu sou apaixonado e eu quero pessoas apaixonadas junto comigo também. Então eu te espero lá no Profissão Adestrador. Clica aqui embaixo que eu te espero lá dentro do Profissão Adestrador. Até mais!